Bom, pessoal, estamos aqui para mais uma aula e hoje a gente vai complementar a aula da semana passada, que foi sobre ácidos nucleicos e replicação. Hoje a gente vai falar sobre a síntese de proteínas, sobre os dois processos que acontecem utilizando a molécula também de DNA, só que esse aqui a gente vai produzir um tipo de molécula diferente, beleza? Bom, a produção de proteínas, a síntese de proteínas, ela vai se dar em duas etapas diferentes: a transcrição e a tradução. É importante ressaltar que a transcrição acontece no núcleo da célula, aonde a gente encontra DNA, beleza? Enquanto a tradução, ela acontece no citoplasma, isso nas células eucarióticas, aquelas que têm o núcleo definido, beleza? Nas células procarióticas, esses dois processos acontecem todos no citoplasma, beleza? Então, na célula procariótica, aquela célula que não tem membrana nuclear, esse processo acontece quase que instantaneamente. Ele é muito mais rápido que uma célula eucariótica, beleza? Aqui nós vamos estudar o processo acontecendo em uma célula eucariótica. Primeiro de tudo, assim como na replicação, a gente precisa abrir a fita de DNA para que a gente consiga acessar o seu código de nucleotídeos. Então, da mesma forma, aqui nós vamos ter a enzima helicase separando a dupla fita de DNA, só que aqui ela vai separar apenas em um local específico, em um gene específico, ok? Porque a gente quer produzir uma proteína que está codificada só naquele pedacinho ali do DNA. Ela abre o DNA naquele pedacinho, e aí você tem o início da ação de uma enzima muito parecida que a do processo de replicação. A gente tem uma polimerase atuando aqui para construir uma cadeia de RNA mensageiro complementar àquele gene do DNA, aquela parte do DNA que a gente está acessando ali. Então a gente tem a RNA polimerase atuando lá, construindo a cadeia de RNA mensageiro correspondente àquele gene ali, complementar àquele gene, beleza? Usando lá aquele pareamento de bases que a gente viu na aula passada. Esse RNA produzido ali, ele vai ser chamado de RA mensageiro recém-sintetizado, recém-transcrito, beleza? E ele é complementar à fita de DNA molde. Ele vai conter as informações sobre a proteína que será produzida, beleza? Bom, logo após esse RNA ter sido transcrito, a gente entra num processo chamado de splicing. O que é esse processo? Quando o RNA ele acaba de ser transcrito, durante essa transcrição, a polimerase acaba adicionando àquela cadeia ali regiões codificantes, são aquelas que efetivamente vão ser transformadas em proteínas, e algumas regiões acabam sendo não codificantes, entendeu? São regiões que não são úteis para o processo. E aí você precisa que haja o splicing para retirar essas regiões não codificantes e deixar o RNA mensageiro puro, entre aspas, né? Essas regiões não codificantes a gente chama de introns. Elas vão ser retiradas por enzimas específicas, beleza? Enquanto a gente tem as regiões codificantes úteis, chamadas de exons. Essas regiões elas vão ser deixadas no RNA mensageiro e vão ser ligadas também por enzimas específicas. Após esse processo, o RNA ele já se torna um RNA, né, maduro, um RNA pronto para a tradução. E aí, a partir desse momento, o RNA mensageiro é levado do núcleo para o citoplasma da célula, para encontrar lá os outros elementos que vão realizar o processo de tradução. O primeiro desses elementos, e talvez o mais importante, são os ribossomos. Essas organelas aqui, elas não são organelas membranosas, elas são formadas por duas subunidades de RNA ribossômico. A gente vai ver cada função de cada um desses RNA lá no final de novo. Mas elas são formadas por duas subunidades, duas porções de RNA ribossômico. As duas porções vão se acoplar no RNA mensageiro e vão ler essa cadeia de RNA mensageiro. Essa leitura ela acontece de 3 em 3 nucleotídeos, a cada trinca de nucleotídeos. E a gente chama cada uma dessas trincas de códons. Cada um desses códons, dependendo da sua sequência, vai codificar para um aminoácido correspondente. Mas por que um aminoácido? Lembra que a gente falou na aula de proteínas que as proteínas são polímeros de aminoácidos, de unidades menores, beleza? Então, como eu coloquei para vocês aqui, ó, prestem atenção. Nós temos cada códon, ó,
essas letrinhas dos códons são nada mais, nada menos que os nucleotídeos, guanina, citosina, uracila, adenina. Por que a gente tem uracila aqui e não tem timina? Porque essas moléculas aqui estão numa cadeia de RNA mensageiro e não de DNA. Lembra que no RNA a gente substitui a timina pela uracila? Então, o nosso ribossomo ele vai ler dessa forma aqui, ó, de 3 em 3 nucleotídeos. E cada trio desse aqui de nucleotídeos é chamado de códon. Cada códon vai codificar para um aminoácido diferente. CGU codifica para a alanina, CGG para a arginina e por assim vai. Não são só esses aminoácidos, nós temos uma quantidade muito grande de aminoácidos. E nós temos, às vezes, mais de um trio de nucleotídeos, mais de um códon diferente, codificando para o mesmo aminoácido. Por que isso acontece? Isso acontece porque, caso haja uma mutação naquele códon, a chance de você alterar o aminoácido é muito menor. Beleza? Vamos imaginar que GCU e ACU sejam os dois códons, né, que codificam para a alanina. Caso você sofra uma mutação que troque o G pelo A, nesse caso, você não muda o aminoácido. Então, a proteína que vai ser formada no final é a mesma. Beleza? Igualzinho. Agora, quando você muda o códon a ponto de isso mudar o aminoácido, você tem uma mudança completa na proteína que vai ser produzida. Entenderam? E como é que é feita essa montagem das proteínas ali durante a tradução? O RNA, o ribossomo, ele vai ler o RNA mensageiro, beleza? E ele vai informar a um terceiro tipo de RNA, esse que está aqui embaixo, o RNA transportador. Ele vai informar para esse RNA transportador qual é o aminoácido que ele precisa para montar a proteína, de acordo, né, com essa leitura que ele vai fazendo. Então ele informa, olha, eu preciso de alanina agora. O RNA ribossomo vai capturar esses aminoácidos no citoplasma e vai transferir para o ribossomo. Ele fez isso com o primeiro aminoácido, nós vamos ter o segundo aminoácido. Ele fala, bom, agora eu preciso de arginina. O RNA transportador vai lá e busca esse aminoácido e traz para o ribossomo. Dessa forma, o ribossomo vai fazendo as ligações peptídicas entre um aminoácido e outro, e dessa forma as proteínas vão sendo formadas. E esse RNA transportador, quando ele chega com esse aminoácido, ele se liga ao RNA mensageiro por uma região que a gente chama de anticódon. Prestem atenção, códon são as trincas de nucleotídeos no RNA mensageiro. Agora, o anticódon, ele vai ser a porção do RNA transportador que vai se ligar aqui ao códon correspondente, beleza? Vai se ligar aqui para poder entregar o aminoácido para o ribossomo fazer as proteínas, ok? Então, uma questão que costuma cair muito em avaliações é a seguinte: ele te diz quantos aminoácidos aquela proteína tem e você precisa descobrir quantos nucleotídeos tinha a sequência de RNA mensageiro que levou aquela proteína, que originou aquela proteína. É muito simples. Se a cada um aminoácido você tem 3 nucleotídeos, ó, 1, 2, 3, é só você, para descobrir o tamanho do RNA mensageiro em nucleotídeo, é só você multiplicar o número de aminoácidos da proteína por 3. Beleza? Vamos dar o um exemplo aqui. Vamos dizer que esse quadrinho forme uma proteína completa. Então você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 aminoácidos na nossa proteína. Quantos nucleotídeos tinha o RNA mensageiro que foi traduzido nessa proteína? É simples, é só você multiplicar por 3. A cada um aminoácido, 3 nucleotídeos. Então você tem aqui 6 vezes 3, e agora eu sou ruim de matemática, 18, beleza? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. E o inverso também é muito simples. Você dá um RNA, olha, nós temos um RNA mensageiro com 24 nucleotídeos, ok? Qual será o tamanho em aminoácidos da proteína que ele vai produzir? 24 dividido por 3, beleza? Nesse caso dá 8. A proteína vai ter 8 aminoácidos.
Entenderam como é que funciona? Essa questão é muito boa para botar em avaliação, porque ela estimula essa ideia dos códons e dos aminoácidos. E depois que essa proteína já foi totalmente montada, ela está completinha, ela vai ser enviada para o retículo endoplasmático, lá onde o ribossomo vai estar aderido, né? E esse retículo endoplasmático vai direcionar essa proteína ou direto para membrana plasmática, ou então para alguma outra organela para ela ser modificada. Quem faz esse manejo é o retículo endoplasmático. Só para a gente recapitular aqui, como é que funciona o processo? Prestem atenção, ó. Temos aqui a transcrição acontecendo nesses 3 etapazinhas aqui, e por último a tradução. Agora, uma coisa interessante é que os próprios nomes dos processos são super sugestivos. Transcrição. O que significa você transcrever alguma coisa? É você copiar, você escrever novamente, ou escrever de uma forma diferente. Escrever a mesma coisa de uma forma diferente, que é exatamente o que a polimerase faz com essas moléculas aqui. E a tradução significa o quê? Você transformar um código de uma língua para outra, de um idioma para o outro. É exatamente o que o ribossomo faz. Ele lê a informação do RNA mensageiro e ele traduz isso, ele transforma essa informação em uma outra linguagem, no caso, as proteínas. Entendem? Existe uma metáfora, uma analogia, perdão, muito interessante que a gente faz com essa questão aqui, como se a nossa célula estivesse seguindo uma receita para fazer uma proteína, uma receita mesmo, de comida. Vamos imaginar que o nosso DNA é um livro de receitas que tem diversas receitas dentro dele. Cada uma dessas receitas corresponde a uma proteína, corresponde a um prato que vai ser produzido, correto? Então a gente diz que cada receita é um gene. Os genes, eles são receitas específicas para produzir proteínas. Tranquilo? E o nosso alvo final é a proteína, que é o prato. Beleza? É o alimento que a gente vai produzir. A transcrição seria nada mais, nada menos do que você abrir o livro de receitas, pegar uma folhinha de papel e escrever com as suas palavras a receita ali, copiar a receita ali, para você não precisar ficar abrindo o livro toda hora. Você copia ela uma vez, vai lá para perto do fogão, sei lá, e já utiliza ali aquela folhinha de papel como base para fazer a sua receita. Essa folhinha de papel com a cópia da nossa receita é o RNA mensageiro, ok? Você tira essa folhinha, você copia as informações de um livro, ok? Fecha o livro, devolve ele para sua estante e leva a sua folhinha para a cozinha para fazer sua receita. O momento da tradução é o momento onde você vai estar lendo a receita e executando os passos. Agora eu tenho que adicionar não sei quanto de farinha, agora eu tenho que adicionar 2 ovos, tenho que adicionar açúcar, isso, aquilo. Esse é o processo de tradução. E o resultado final é a proteína pronta, é o seu prato pronto, ok? Então essa analogia do livro de receitas é muito válida. E por último, muito importante, lembrem sempre de como o ribossomo lê o RNA mensageiro. Isso é muito importante, beleza? E como eu falei, vocês analisem só, olha o genezinho que vai codificar para essa proteína que a gente vai produzir nesse caso aqui. Ó, a sequência de DNA dele, e percebam a sequência de RNA que é totalmente complementar aqui sendo produzida. Aqui embaixo a gente tem o transcrito completo. Percebam que ela é totalmente complementar? É uma questão muito interessante de colocar em concurso também. Você bota o molde de DNA e você pede para a pessoa construir o RNA mensageiro a partir dali. E é simplesmente você ir completando com os nucleotídeos correspondentes. Ok? E por último, para a gente encerrar, existem fenômenos que a gente chama de mutações. O que significa uma mutação? A mutação ela vai ser uma alteração ou no seu código genético ou no cromossomo que vai modificar a proteína, o resultado final da proteína que vai ser produzida, ou das proteínas em alguns casos, beleza? As mutações elas podem acontecer por erros usuais durante esse processo de síntese de proteína. Às vezes a polimerase construiu o RNA mensageiro errado, ou então às vezes o ribossomo leu o RNA mensageiro de forma errada. Isso pode acontecer, tanto que no nosso organismo nós temos mecanismos para barrar, né, esses processos naturais, mecanismos naturais, para caso um RNA mensageiro tenha sido transcrito errado, ele ser inativado, beleza? Existe uma enzima
Se eu não me engano, eu não sei se é a RNA interferase, eu esqueci o nome da enzima agora. Mas a gente tem enzimas que atuam justamente inibindo o processo de tradução de um RNA que foi escrito errado, ou você inibe a expressão da proteína que foi errada. Isso daí é natural do nosso organismo. As mutações elas podem acontecer por erros naturais, como eu falei, ou elas podem ser induzidas, elas podem ser induzidas por alterações do ambiente, seja ela radiação, exposição a elementos químicos ou exposição a elementos muito complexos, beleza? E as mutações elas podem ser gênicas, quando elas acontecem a nível de gene, beleza? Quando você altera a sequência de nucleotídeos nas fitas de DNA, e essas mutações geram novas proteínas, ou seja, você vai ter novas características surgindo a partir dessa mutação, sejam elas boas ou ruins, tranquilo? E nós temos mutações cromossômicas, são aquelas que alteram o tamanho ou a forma de um cromossomo, ok? Ou até mesmo o número de cromossomos durante lá o processo de divisão celular, tranquilo? Essas mutações cromossômicas geralmente apresentam resultados maiores, porque você mexe com uma sequência de nucleotídeo muito maior do que as mutações gênicas, tranquilo? Ambas podem gerar resultados benéficos ou maléficos. Na maioria das vezes, esses resultados são maléficos, são resultados prejudiciais. E por último, nós temos aqui um tema muito interessante, muito relevante hoje, que são os alimentos transgênicos ou os organismos transgênicos. O que significa um organismo transgênico? O próprio nome já diz. É um organismo que recebeu genes de outra espécie e passou a expressar aquela característica. Esses genes são introduzidos artificialmente nas células daquele indivíduo. Por exemplo, hoje na agricultura nós temos uma infinidade de vegetais e de vegetais transgênicos. Por exemplo, você tem as grandes plantações de soja sofrem muito com as alterações ambientais e com as pragas, beleza? Com os insetos que se alimentam da soja. Então, em alguns casos, você introduz na soja um gene, geralmente de uma bactéria, e esse gene faz com que aquele vegetal ali passe a expressar uma substância que impede que o inseto se alimente da planta. Seja uma substância não agradável para o inseto, ou então uma substância tóxica para o inseto, e ele para de se alimentar. Dessa forma, e obviamente isso de forma que não afete quem vai consumir depois, né, o ser humano. Esse gene transgênico que induz a planta a produzir essa toxina ou essa substância, ele foi retirado de outra espécie, foi introduzido lá na sementinha da planta e ela cresce expressando essa característica. Isso é bom por um lado, porque isso faz com que o agricultor não precise utilizar tanto agrotóxico, isso faz com que o processo aconteça sem interferência externa, ou seja, você consegue produzir muito mais do que conseguiria antes. Isso diminui o custo do produto, na teoria, pelo menos, né? Em alguns casos, você bota genes ali que aceleram o crescimento do vegetal. Isso também aumenta a quantidade de alimento que pode ser produzido a partir daquilo, beleza? Então, você tem diversas características que podem ser utilizadas aí a partir dos transgênicos. O grande debate hoje dos transgênicos é de que forma isso afetaria o meio ambiente e se há algum dano para o ser humano, beleza? Até hoje não há nenhuma comprovação, mas existem indícios de que alguns alimentos transgênicos podem ter potencial cancerígeno, beleza? E como a gente sabe que a gente está consumindo um alimento transgênico? Geralmente você não sente muitas alterações no gosto do alimento. Visualmente você vê alimentos maiores, alimentos mais luxuosos, mais bonitos, entendeu? Com a coloração mais acesa. E nas embalagens de alimentos produzidos a partir de transgênicos, você observa um símbolozinho amarelado. É um triângulo amarelo e um T no meio, para indicar que aquele alimento foi produzido a partir de um transgênico. Beleza? Hoje, por lei, todas as empresas que utilizam transgênicos precisam disponibilizar isso na embalagem dos produtos. Ok? Bom, galera, o que eu tinha para passar para vocês hoje era isso. E então, até a próxima aula.